Olá para você que acompanha a programação da Rádio e da TV Câmara Bauru. Está começando mais um programa Entrevista, onde hoje, com a participação do professor Dr. Luiz Felipe Gotzo, que é coordenador do curso de Meteorologia da Unesp aqui em Bauru, a gente vai falar sobre a possibilidade bastante alta aí do fenômeno El Niño atingir o globo, mas especificamente aqui as nossas regiões aqui no Brasil e no continente, a partir do próximo segundo semestre. E a gente vai entender um pouco mais sobre o que é o El Niño e também quais são as consequências práticas que a gente pode sofrer a partir disso. Professor, muito obrigado por aceitar o convite e pela sua presença. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí o convite. Fico muito feliz de estar podendo vir aqui informar aí sobre essa questão importante aí, esse assunto tão em pauta que é o El Niño, né? Professor, a Agência Climática Norte-Americana aponta aí uma probabilidade superior a 95%, né, do fenômeno El Niño ao longo já desse segundo semestre de 2026. Isso. A expectativa é de que haja mais chuvas, né, mais intensas, inclusive na região sul e no norte e nordeste do Brasil, é um agravamento de crises hídricas. A partir disso, como que a gente pode se preparar e principalmente, acho que para começar a conversa, explicar o que é o fenômeno El Niño, quais são as causas e como ele opera de modo geral. Sim. Bom, o El Niño ele é um fenômeno natural, tá, da Terra, é um ciclo natural do sistema terrestre, né? Onde a gente tem fases aí de oscilação do El Niño e da Laninha, né? Todo mundo deve estar familiarizado aí com esses termos. Então, o que é isso, né? É uma variação da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico, né? E associado a isso uma mudança também no padrão de ventos sobre o Pacífico, lá perto da região do Equador. Então, falando do El Niño, por exemplo, que é a fase positiva dessa oscilação, dessa mudança. O El Niño é um aquecimento anômalo, né, das águas do Oceano Pacífico. Então, a região do Pacífico Leste, né, fica mais aquecida do que normalmente é. Tá? E isso também modifica o padrão de ventos. Os ventos eles sopram de leste para oeste na bacia do Pacífico, então em direção da América do Sul, em direção à Austrália, né, esse é o fluxo normal dos ventos, e esses ventos em épocas de El Niño eles diminuem. Tá? Então esse efeito combinado, né, do aquecimento da água com a diminuição dos ventos, que a gente chama de ventos alísios, né? Eles ficam mais fracos, isso acaba provocando um aumento de tempestades localizadas ali no leste e na região central do Pacífico. Tá? A Laninha é ao contrário, né? A outra fase. Então os ventos ficam mais intensificados, a água fica mais fria e as tempestades elas se intensificam no oeste da bacia. Então, isso que é o El Niño, essa gangorra, esse vai e vem desses dois sinais. Só que isso acaba tendo impactos no mundo todo, no globo inteiro. Né? Essa mudança na posição das tempestades e dos fluxos aí dos ventos acaba tendo sinais em vários locais, como no Brasil, por exemplo, tá? E em outras partes do globo também. Tá? Então, isso que é o El Niño. E aí o senhor comentou, né, a questão dos ventos e também da temperatura do Pacífico. Sim. E atribuiu também como um fenômeno natural. Mas já existe algum consenso que aponte aí os motivos, a origem para esse superaquecimento das águas? A origem desse fenômeno ela é bem complicada, né, no sentido de que ainda se tem muitos estudos para saber o que acontece primeiro, né? Modifica o vento ou modifica a temperatura? O El Niño a gente chama, né, de um fenômeno acoplado, oceano e atmosfera. Então, tanto o oceano quanto a atmosfera mudam. Mas qual muda primeiro? E como é que um atua sobre o outro? Isso é um tópico de pesquisa aí bastante grande, né? Mas a gente já tem hoje em dia uma razoável previsibilidade desse fenômeno. Ainda há muito que se entender como ele funciona, os mecanismos, mas a gente já consegue, de uma forma muito satisfatória hoje em dia, fazer essa previsão,
né, de quando vai acontecer um, quando vai acontecer o outro, acompanhar essas mudanças, a gente já consegue fazer isso. O senhor usou um exemplo da gangorra, né? Que vai ver, então, não é tão novidade que haja o El Niño, mas já apareceu para mim, não sei se já apareceu para você que acompanha também o nosso bate-papo, no Instagram, na internet, chamando até de Super El Niño esse fenômeno que vai ser registrado possivelmente agora a partir do segundo semestre. Por que disso? Tem algum grau de intensidade que classifica dessa forma? Qual é o diferencial do fenômeno dessa vez? Bom, o El Niño, como você comentou, não é novo, né? Na verdade, ele acontece há muito tempo e a gente já tem registros do El Niño, registros medidos de El Niño desde o século XIX, tá? Desde 1800 e tanto lá, a gente já tem medidas desse fenômeno acontecendo, tá? Então, não é nada novo, né? Não é a primeira vez que está acontecendo. O que está acontecendo esse ano é que a gente está esperando aí, a gente está tendo a previsão de um evento muito forte, tá? E aí, como que funciona essa classificação, né? Como a gente mede a intensidade do El Niño pela temperatura, pela diferença da temperatura da água do mar, né? Então, lá na região do Pacífico, então, quando a temperatura da água do mar está meio grau mais quente do que o normal, a gente já diz que está ocorrendo, né, um El Niño. E essa anomalia que a gente chama, essa diferença dura por um certo período ali, persistente, né, de meses. Quando passa um certo tempo, então, com essa temperatura acima de meio grau, temos El Niño. E aí, como são as classificações? Se a temperatura está de meio grau a 0,9 graus acima da média, é um El Niño fraco. Tá? Se está de 1 grau a 1,4 graus, é um El Niño moderado, certo? De 1,5 grau a 1,9 graus, é um El Niño forte. E se a temperatura da água do mar lá no Pacífico está acima de 2 graus da média, então nós temos um El Niño muito forte, tá? Na ciência a gente chama ele de muito forte e popularmente aí se convencionou Super El Niño, né? Seria isso então, tá? Esse aquecimento mais intenso da água, acima de 2 graus, tá? E aí por que isso está chamando a atenção? Não foram muitos que aconteceram, né? Nesse período todo que a gente tem de medidas, a gente teve... Existem alguns dados que indicam que houve um evento no século XVIII, mas as medidas eram muito imprecisas, então é difícil de afirmar. Mas existem indícios de que houve um em 1877, eu acho. Aí nós tivemos um Super El Niño, chamado, né? Um El Niño muito forte. Em 1982, 83... Um outro muito forte em 1997, 98, depois um muito forte em 2015 e 16. Tá? Então foram 3 eventos que a gente teve de ninho muito forte, onde essa água ficou acima de 2 graus da média. Tá? E agora tudo indica que nós vamos ter um outro desses eventos. Professor, a gente percebe aí pela historização que o senhor fez, que cada vez mais é menor o intervalo de tempo entre um fenômeno super forte e outro, né? Antes eles eram mais espaçados. Isso tem relação com o contexto de mudanças climáticas, que é consenso, né, da ciência, que a gente atravessa. Tem relação possivelmente com isso? É provável. A gente acredita sim que tenha, os cientistas acreditam que tenha, né? Existem vários estudos apontando que numa condição de mudança climática, né, ou seja, uma condição de aquecimento geral do planeta, esses eventos de El Niño e Laninha, né, aí as duas fases, né, eles tendem a ser mais intensos e esses eventos mais intensos serem mais frequentes. Tá? Então isso sim é um efeito esperado aí no contexto das mudanças climáticas. Então, a gente já pode estar vivendo isso. Obviamente, né, é importante dizer que eu não consigo falar aqui, nesse momento, o evento desse ano é por causa do aquecimento global, por causa da mudança climática. Não dá para dizer isso, deste evento agora.
Mas existem estudos, se você pega todos os eventos e faz um estudo, aponta para isso, para essa maior frequência de eventos fortes de El Niño e Laninha com a mudança climática. Falando sobre essa questão do Laninha, foi confirmado o fenômeno em setembro do ano passado, né, do Laninha. Sim, sim. E aí agora o El Niño. Normalmente eles vêm próximos um do outro ou às vezes eles ocorrem de maneira independente? Eles geralmente vão se sucedendo. Assim, o que acontece é que às vezes a Laninha ela persiste um pouco mais, tá? Talvez você se lembre, nós passamos muitos anos aí anteriores, eu não vou lembrar de cabeça os anos exatos, mas nós tivemos Laninha aí no início da década agora de 2020, 2021, 2022, nós tivemos uma Laninha que persistiu por um ano e depois ela voltava, né? Então a Laninha ela persiste um pouco mais. O El Niño, geralmente ele já é uma vez só e depois vai para a neutralidade e costuma se seguir uma Laninha. Então, a tendência... Eles não têm uma regularidade muito precisa, né? Um evento pode durar um ano, pode durar 2, mas um sempre acaba sucedendo o outro. E para esse fenômeno de El Niño esperado agora para o segundo semestre, já é possível mensurar ou prever o tempo de duração desse fenômeno? Esse fenômeno ele deve atuar aí até mais ou menos o outono do ano que vem, né? Então ali por abril, maio, ele deve estar atuando. O El Niño ele tem um ciclo de vida, digamos assim, né? Ele costuma se comportar dessa maneira, né? Ele começa a acontecer no outono, aqui do hemisfério sul, né? Ele começa a acontecer no outono, aí ele vai crescendo, cresce durante o inverno, na primavera, ele atinge o pico, ele atinge geralmente, né, a sua maior intensidade e influência durante a primavera e o verão, né? Durante ali entre outubro e dezembro, e depois ele começa a decair, até que ele decai lá pelo outono do ano seguinte. Esse é mais ou menos o padrão típico do El Niño. Tá? E é o que está se esperando para esse também. E a gente falou logo no início, na nossa conversa, que o que se espera, né, em meio ao El Niño é de que no norte e nordeste haja uma estiagem mais rigorosa e na região sul, chuvas, tempestades muito fortes, né? Tem como a gente fazer também trazer isso para a nossa realidade aqui na região, pensar também, porque a gente também fica muito vulnerável, né? Sim, com certeza. Do ponto de vista da estiagem, das chuvas. Aqui em Bauru, quando a gente pensa em chuvas muito fortes, são muitos pontos de alagamento, né? E quando também passamos por estiagens muito longas, também sofremos em algumas regiões da cidade com problemas de abastecimento público de água. Dá pra gente pensar um pouco nisso, dos efeitos do El Niño aqui na nossa região? Olha, os efeitos do El Niño, eles são muito bem conhecidos, como eu comentei, né? Isso é um fenômeno estudado há muitos anos, então a gente tem dados muito firmes e um sinal muito, muito forte, muito claro do El Niño, justamente como você falou, no sul do Brasil, onde, quando tem El Niño, a tendência é de um maior volume de chuva, tá? E no norte do Brasil, aonde a gente tem a tendência da diminuição das chuvas. Esses sinais eles são muito fortes e muito bem definidos, tá? Agora, aqui em São Paulo, né, no sudeste, no centro-oeste, que seria essa região de transição assim, entre esses dois sinais, é bem mais complicado de cravar, assim. Então, o que a gente tem, né? Vamos falar do que a gente espera de tendência, né? Quando tem El Niño, aqui para a região de São Paulo, né, interior de São Paulo, Bauru aqui, a tendência é que a gente tenha chuvas acima da média, então mais chuvas, né, do que o normal e temperaturas mais altas. Tá? Então, para quem gosta de calor, né, a primavera, o verão deve ser com temperaturas acima da média. Né? Isso é o que a gente costuma ter de tendência de El Niño. Mas aqui em São Paulo não é um sinal tão
puro do El Niño como no sul e no norte. Tem outros fatores que influenciam, tá? De caso a caso, certo? Então, por exemplo, às vezes você tem um sinal de chuva muito forte no sul, mas esse sinal ele pode se deslocar um pouco e pegar São Paulo. Então, existem alguns eventos de El Niño onde chove mais em São Paulo por conta daquele sinal que vem já do sul. E em outros eventos não. Então, isso é muito variável. O que a gente tem de previsão para esse evento especificamente é que haja chuvas acima da média para principalmente o sul e o oeste de São Paulo. Tá? E as temperaturas mais altas, isso com certeza aí para todo o estado. Então, isso que a gente pode esperar, principalmente durante a primavera e o verão, ali de outubro até dezembro. A gente falou sobre os efeitos que acabam recaindo, né, sobre a cidade, a região de Bauru, seja na estiagem ou seja na chuva por conta do alagamento. O IBGE lançou uma plataforma, certo? Como forma de tentar de prevenir desastres ambientais, com foco aí em gestores públicos, pensando no El Niño, nesse contexto de mudanças climáticas. Isso tem ajudado ou é capaz de ajudar os estados, as cidades a se prevenir, a encarar esses fenômenos? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma iniciativa importante. Eu acho que todas essas iniciativas de prevenção, né, para esses eventos são importantes. Como a gente comentou anteriormente, esses eventos extremos, mais intensos, trazidos pelo El Niño ou por outros fenômenos, eles tendem a ficar mais frequentes no cenário que a gente está vivendo de mudanças climáticas. E como meteorologista, né, eu vejo, já acompanhando há muito tempo, a gente tem um histórico de não se preocupar anteriormente com as coisas, e esse histórico está mudando. Então, iniciativas como essa, de você pensar no que vai acontecer, de você se preparar, né, preparar as cidades, preparar as populações para isso, eu vejo como muito positivo, como muito importante. E como o senhor tem sentido isso de forma global, assim, de forma geral, essa relação dos gestores públicos e mesmo do campo científico com relação ao consenso mesmo, de que vivemos num momento de mudanças climáticas, porque a gente sabe também que existem correntes que são chamadas de negacionistas, que apontam, não é bem por aí, né? Qual o cenário que o Brasil está encaixado? Eu acho, essa é uma questão bem delicada, né? Eu acho que a gente não tem como muito brigar com os dados, né? Então eu vou falar por mim, né? Eu vejo realmente nós estamos numa condição de mudança, né? Eu acho que existem duas discussões, né? A discussão se existe ou não mudança climática, e eu acho que isso é muito difícil de negar, né? Porque está se medindo, está acontecendo, né? E existe uma outra discussão que é por que está acontecendo. Então, é a atividade humana ou é um ciclo natural da Terra? Isso é outra discussão, né? Que aí eu já não vou entrar nesse mérito, mas assim, eu acho que está acontecendo e eu acho que isso é um fato, né? Agora, como que está se lidando com isso? Eu acho que eu percebo com o passar do tempo que está melhorando essa percepção, sabe? De que realmente os eventos estão se tornando mais extremos e que precisa de um preparo anterior, sabe? Precisa. E eu vejo que isso está começando muito lentamente, né, a acontecer. Entre os gestores, entre, né, o poder público, enfim, de se preparar para uma coisa dessas, né? Porque eu acho que quando acontecia um a cada 10, 20 anos, né, as pessoas não se preocupavam tanto, mas agora está se tornando mais frequente. Então eu vejo como um movimento que está acontecendo positivamente. E o avanço da meteorologia também, imagino que ajude, né, da ciência, dos equipamentos, inclusive, sem dúvida. A dar mais previsibilidade, né, para esses fenômenos. Desde quando, por exemplo, falando desse El Niño, desde quando que já se aponta para esse caminho e se há também um período mínimo ou máximo para poder identificar, né, o próximo? Tá, isso é uma questão assim muito interessante, porque o El Niño a gente tem uma tendência
com muitos meses de antecedência de que ele vai ocorrer, né? Eu diria assim, uns 6 a 9 meses aí que a gente consegue perceber uma tendência de que o evento vai acontecer. Mas uma coisa muito importante, interessante que está acontecendo nesse caso é a questão da intensidade dele. A gente consegue perceber se o sistema vai para um El Niño ou para uma Laninha com uma certa antecedência maior. Mas a intensidade que ele vai ter, você só consegue perceber mais perto. Você só consegue perceber lá por maio, junho. Agora a gente está conseguindo ter certeza de qual vai ser a intensidade do fenômeno, né? Então, um evento como o desse ano, que ele parece que vai ser, parece não, né? Tudo indica que ele vai ser muito forte, ele já vem dando esse sinal há muito tempo. Mas se ele for mais fraco, existe uma coisa até que a gente chama, né, na meteorologia de barreira de previsibilidade, que até março, abril, assim, é muito complicado você cravar qual vai ser a intensidade do ninho. Aí, a partir de maio, junho, isso já fica mais confiável. E aí a gente espera, como no desse ano, por exemplo, que os efeitos dele venham a começar lá pelo final do inverno. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. E cada vez mais é importante a gente falar sobre isso, né, para que a gente consiga refletir sobre os impactos, não só sobre a questão das chuvas e da estiagem, mas é uma cadeia mesmo, né, porque afeta a produção agrícola, preço de alimentos. Então, são cadeias muito grandes e importantes que são afetadas por essas questões. É verdade, é verdade. A previsão ela é muito importante porque ela vai acabar sendo aí uma informação para muitas áreas, né? E se me permite fazer um comentário, né? Eu acho que é interessante falar que tem que se prestar muita atenção na comunicação meteorológica, né? Eu sei que existe muito ruído aí, às vezes tem muitas informações desencontradas, mas a informação dos órgãos oficiais, dos meteorologistas oficiais, enfim, é muito importante porque vai ter um impacto muito grande social, né? Para as pessoas individualmente se prepararem para o que vai vir aí e para produção também, agricultura, para transporte, para cidades, para tudo isso, né? Então a informação meteorológica aí embasada ela é muito importante. E nesse sentido, os nossos canais de comunicação aqui da Câmara Municipal, TV, rádio, site, redes sociais estão sempre abertos e disponíveis para a gente colaborar nesse sentido e ajudar a levar informação para quem precisa, viu, professor? Muito bom. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Agradeço aí a oportunidade e espero ter aí esclarecido, ajudado, né? E também estamos sempre à disposição aí para conversar. Muito obrigado. E obrigado a você também que acompanhou nosso bate-papo. Siga acompanhando a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru, também nossos canais nas redes sociais, né? Rádio e TV Câmara Bauru no Instagram. E até uma próxima oportunidade a gente se encontra. Obrigado.